Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe o canal. Ativistas buscam oferecer sacrifício de Páscoa no Monte do Templo. Começou com o Instituto do Templo fazendo um ensaio, fizeram a mesa, né, do sacrifício, enfim. E agora não. O movimento retornando ao monte quer que os judeus levem o sacrifício de Páscoa no Monte do Templo. Eles oferecem recompensas monetárias para quem oferecer sacrifício da Páscoa nessa sexta-feira, véspera da Páscoa. À luz das ameaças da organização terrorista Hamas e da resistência policial de permitir que ativistas do Monte do Templo realizem o sacrifício da Páscoa na véspera do festival Pessah, Páscoa. Na sexta-feira, o movimento retornando ao monte lançou uma nova campanha para encorajar os judeus a realizar o sacrifício bíblico. Na publicação publicada pelo movimento, foi oferecido um prêmio em dinheiro de 10 mil shekels para quem conseguir realizar o sacrifício da Páscoa em seu devido lugar, 800 shekels para quem parar no caminho com um cabrito ou cordeiro, 400 shekels para aqueles que ficar parados sem um animal para sacrifício. Há cerca de uma semana e meia, o presidente do movimento, Rafael Morris, foi convocado para uma audiência em preparação para uma expulsão administrativa da Cidade Velha, alegando que tentaria oferecer o sacrifício da Páscoa na véspera da festa. Desde esse anúncio de Morris, a rede social árabe tem sido turbulenta. Os colonos que estão atacando o Monte do Templo na tentativa de renovar o sacrifício da Páscoa é uma das alegações que circulam. O movimento Retornando ao Monte disse em um comunicado: é hora de mudar as regras do jogo. Nem o Hamas, nem a Jordânia decidirão se a oferta do sacrifício será retomada. Depende apenas de nós. Na próxima sexta-feira, véspera da Páscoa, chegaremos ao Monte do Templo de todas as partes do país com cabras e ovelhas, exigindo o sacrifício na hora marcada. Não sei se vocês estão vendo como é que está a turbulência lá em Israel, que colocaram fogo na tumba de José. Estão fazendo vários protestos, está tendo vários motins assim, árabes, né, atentados terroristas. O governo de Israel está despencando. Saiu uma pessoa, um presidente que estava à frente da coalizão, né, a mulher, né, no caso. E o governo parece que vai vir novas eleições. E agora você imagina se vierem pessoas do país inteiro com ovelhas e ali com o seu sacrifício da Páscoa, né, o cordeiro. No Monte do Templo é proibido sequer de orar. Vocês têm noção do que vai acontecer? Então as coisas em relação ao terceiro templo, elas estão acontecendo bem assim, devagar, mas está acontecendo. Começou o ensaio, depois eles fizeram a mesa do sacrifício. Agora estão sendo convocadas pessoas do país inteiro para levar o sacrifício de Páscoa. Uma hora esse terceiro templo vai sair, nem que seja com muito sangue lá em cima. Agora você imagine o que vai dar nisso. Olha essa notícia, parece que o Papa ele vai passar pela Turquia, não, pelo Líbano, uma viagem já planejada em junho, e pretende, segundo fontes, que ele vai passar em Jerusalém, vai passar na Jordânia e depois em Jerusalém, e vai se encontrar com o patriarca ortodoxo, aquele lá que disse que vai trazer a paz, trazer uma paz espiritual, que vai trazer o mundo a conversão, que influencia muito o Putin, seria até chamado de o profeta de Putin. Então ele vai se encontrar ali com esse patriarca, que é o cabeça da igreja russa, que quer que seja ligado à igreja dele
com a da Ucrânia, que diz que é uma ovelha perdida, o mundo é todo perdido, todo mundo é ovelha perdida, e ele vai trazer o rebanho de volta ao rebanho espiritual certo, enfim. Então o Papa vai se encontrar com ele para falar sobre a guerra da Ucrânia e provavelmente tentar um acordo de paz, um cessar-fogo ali. Olha só a coisa. E aí eu te pergunto, por que ele não vai lá na Rússia, onde é mais perto? Aí tá, ali o Vaticano ia ter a Rússia, né, ali ia ter Moscou, ou é mais perto Jerusalém? É, assim, uma ligação que, entre aspas, não tem nada a ver fisicamente Jerusalém com o que está acontecendo na Ucrânia, mas espiritualmente Jerusalém é o centro de tudo. E aí vai ter essa reuniãozinha a partir do dia 14 de junho, um dia só, vai estar lá em Jerusalém, e aí você imagina o que pode acontecer, o que vai ser decidido. Olha só, o Putin está se achando o Messias, né? Ele está com o seu profeta aí, esse patriarca. Ele está achando que ele é o Messias. E ele está se baseando nesse versículo. Mas eu despertei um líder que se aproximará do norte. Do leste ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitória sobre reis e príncipes. Ele os pisará como o oleiro pisa no barro. Isaías 41, 25. Essa passagem, de uma forma geral, se interpreta que está falando do rei Ciro, que finalmente permite que Israel retorne à sua terra, reconstrua, mas como sempre, com os profetas antigos, muitas vezes é uma profecia futura construída nas mesmas palavras. Achamos muito interessante que agora haja um norte, Rússia, que do leste invoca o nome de Deus, ortodoxia oriental. Essa é a interpretação lá da igreja russa. E terá vitória sobre os reis, tomando a Ucrânia e talvez outras nações como Moldávia. Se isso é uma profecia para o nosso tempo, porque Deus permitiria que isso acontecesse? Então, o Putin está baseando, né, nessa fonte. Ele, como se ele fosse o rei Ciro, conquistando ali a Ucrânia, levando a visão de Deus, entre aspas, trazendo para aquele lugar. O colapso do governo de Israel foi profetizado no Talmud como um sinal do Messias. Tudo que vocês estão vendo, que a queda do governo, desde que Israel fez 70 anos, praticamente a gente tem um governo provisório e a gente não pode dizer, logicamente, que é algo normal. Israel vai fazer 74 anos, 4 anos que não se resolve essa parte política, é de se estranhar, pelo menos no mínimo. A renúncia de Yid Silman, da colisão do primeiro-ministro Naftali Bennett, forçou seu colapso. A colisão e a oposição no Knesset está agora em uma divisão de 60 a 60 mortos. Para você ter um assento ali no parlamento de Israel, você tem que ter 61. E nesse momento, se ele não resolver, está com 60. Então o governo dele está caindo. O desenvolvimento do poder pode ter sido um choque para muitos em Jerusalém, mas para outros estudiosos, talmúdicos, parece ser uma realização de uma profecia de um texto antigo, baseado no Talmud. Um vídeo com o aluno do Rabino Meir Mazur está circulando no WhatsApp em Israel, onde toda essa sequência de eventos acontece e indica a chegada do Messias, que, segundo todos agora os rabinos estão batendo, que é 2022. A chegada do Messias, no Talmud, uma passagem pouco conhecida afirma que o Messias não virá até que Israel seja governado por um governo maligno por 9 meses, com um período de gestação de uma mulher antes do nascimento do Messias. O filho de Davi, o Mashiach, não virá até que o reino maligno, opressor, se propague em Israel, será numeroso por 9 meses. Por desígnio celestial, o governo de Biden está governando há exatamente 9 meses. O estudante ressalta que a colisão Bennett assumiu o poder em Tammuz, 14 de junho de 2021, e se dispersou em Nissan, 6 de abril de 2022. Exatamente 9 meses. O caso da intervenção divina é gravado pelo fato de que a razão de Silman para derrubar o governo foi porque a coalizão de Bennett queria aprovar uma lei que viola a Páscoa, trazer pão fermentado para hospitais durante o feriado. Foi isso o motivo que fez com que ela caísse fora. E aí vem essa profecia do Talmud
sobre o governo de 9 meses cair, seria a vinda do Mashiach, que está pertinho da Páscoa. Lavrov, de Rússia, rejeita nova ordem mundial e está movendo em direção à ordem mundial justa. Assim, Putin fala que essa guerra foi por causa da nova ordem mundial e que a Rússia está lutando contra isso. Ele se coloca, né, como o grande salvador. Menos de uma semana depois que Joe Biden anunciou que seu governo está trabalhando para a implementação da nova ordem mundial, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, prometeu que a Rússia nunca aceitará a nova ordem mundial e suas terríveis consequências para a humanidade. Aí a gente não sabe quem que é o errado da questão, né? Porque dá para falar que o Putin é o mocinho da história. Em vez disso, Lavrov anunciou que a Rússia e o presidente Putin está abrindo o caminho para uma ordem mundial mais justa. Lavrov se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, na quarta-feira, marcando a primeira visita a um importante aliado desde que a Rússia lançou sua invasão na Ucrânia em 24 de fevereiro, segundo o The Economic Times. Os dois países trabalharão para alcançar uma ordem mundial multipolar, justa e democrática. O que é mais estranho é que são países que não são democráticos. Você não pode fazer nada que você é preso. Em um vídeo divulgado pelo Ministério das Relações da Rússia antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, Lavrov disse que o mundo está vivendo uma fase muito séria nas histórias das relações internacionais. Ao final dessa reformulação das relações globais, nós, junto com você e com nossos simpatizantes, avançaremos em direção a uma ordem mundial multipolar, justa e democrática. Aí o Putin se coloca, né, quase como um doido varrido, está se levantando contra a nova ordem mundial, que ele não faz parte, coitadinho, inocente, e vai colocar uma nova ordem mundial justa e multipolar. E agora uma última notícia: a tecnologia de pagamentos com chip implantado na mão se dissemina na Europa, está fazendo o maior sucesso. Agora todo mundo está usando o Valetmor, um startup, olha o nome do negócio, de tecnologia de pagamento britânico-polonesa, colocou à venda neste ano em toda a Europa seu chip de implante na mão para pagamentos e transferências, anunciado ano passado. O implante é feito em 15 minutos e o chip custa 199 euros. A nova tecnologia é considerada polêmica para muitos cristãos que veem isso como Apocalipse 13, 16, 17. Os defensores de um governo mundial são grandes incentivadores da medida, como é o caso de Klaus Schwab, presidente e fundador do Fórum Econômico. É o que mais considera isso plausível, que está financiando, mesmo porque para ter um governo mundial todo mundo vai ter que ser quase ligado a alguma coisa única. Para mim fazer parte de um governo único, eu tenho que ter alguma coisa que todo mundo, o mundo inteiro tem. Isso é lógico, monetário. O chip tem a finalidade de dispensar o uso de cartões bancários, smartphone, pagamentos, e tem validade de 8 anos. De acordo com o Paprota, criador do Valetmor, o procedimento é simples, indolor, o cliente recebe uma lista de locais certificados em toda a UE e Reino Unido. Aumentou e está virando uma febre, está todo mundo colocando no celular. Então é isso que eu tenho, que Deus abençoe vocês.